Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante e cheia de transformações para compartilhar com vocês. A extraordinária e complexa trajetória de Hank McCoy, também conhecido como Fera dos X-Men. Acompanhe a gente enquanto exploramos como um brilhante cientista que experimentou com sua própria genética se transformou em um dos heróis mais intrigantes do universo Marvel. Em um universo onde o medo e o preconceito definem a linha entre heróis e monstros, poucos personagens personificam essa dualidade tão profundamente quanto Hank McCoy, o Fera. Entre os membros originais dos X-Men, ele representa uma das mais fascinantes contradições, um gênio brilhante aprisionado em um corpo que o mundo vê como monstruoso. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos mutantes mais emblemáticos da Marvel, um homem cuja busca pela aceitação o transformou física e emocionalmente ao longo de décadas. O Fera não é apenas um personagem com super força ou agilidade sobre-humana, ele é a personificação do conflito entre intelecto e instinto, entre a mente humana e a natureza animal. Na era de ouro das histórias em quadrinhos, quando super-heróis eram frequentemente unidimensionais, Hank McCoy surgiu como um personagem de profundas camadas psicológicas. Enquanto acompanhamos sua jornada, vocês verão como um jovem com pés e mãos desproporcionais se transformou em um dos mais respeitados cientistas do universo Marvel, e simultaneamente, em uma das figuras mais temidas por aqueles que não compreendem a beleza da diversidade mutante. Preparem-se para conhecer o homem por trás da fera, um herói cujo rugido ecoa não apenas nos campos de batalha, mas também nas mais prestigiadas conferências científicas do mundo. Hank McCoy nasceu em Dundee, Illinois, filho de Norton e Edna McCoy. Seu pai trabalhava em uma usina nuclear, onde foi exposto à radiação que alterou seu código genético, uma mutação que seria transmitida a seu filho. Quando Hank nasceu, a princípio parecia um bebê normal, mas logo seus pais notaram algo diferente. Seus pés e mãos eram desproporcionalmente grandes. Crescendo em uma pequena cidade americana dos anos 1960, Hank enfrentou o tipo de preconceito que muitos mutantes conheciam bem demais. No entanto, ele encontrou refúgio nos estudos e nos esportes. Em sua adolescência, apesar de sua aparência peculiar, Hank se tornou um atleta excepcional. Durante um jogo de futebol americano do ensino médio, ele demonstrou agilidade e força sobre-humanas ao saltar mais de 6 metros para impedir um touchdown. Este feito chamou a atenção não apenas da mídia local, mas também de um homem que mudaria sua vida para sempre, Charles Xavier. Xavier, telepata e defensor dos direitos mutantes, reconheceu o potencial de Hank e o convidou para fazer parte de sua nova escola para jovens dotados, na verdade, um local para treinar jovens mutantes a controlarem seus poderes. Hank se tornou um dos membros fundadores dos X-Men, junto com Ciclope, Jean Grey, Anjo e Homem de Gelo. Adotando o codinome Fera, ele finalmente encontrou um lugar onde suas diferenças eram celebradas, não ridicularizadas. No entanto, a verdadeira transformação de Hank ainda estava por vir. Apesar de aceito entre os X-Men, ele continuava desejando ser normal aos olhos da sociedade. Em uma decisão que mudaria sua vida para sempre, Hank desenvolveu um soro genético que, teoricamente, suprimiria temporariamente sua mutação, permitindo-lhe passar por humano comum. O experimento deu terrivelmente errado. Em vez de normalizar sua aparência, o soro acelerou sua mutação, transformando-o em algo mais próximo de seu nome de código, uma criatura coberta de pelos azuis, com presas, garras e feições felinas. Esta transformação catastrófica foi retratada em Amazing Adventures #11, de 1972, marcando um momento crucial na história do personagem. O que começou como uma tentativa de se encaixar na sociedade acabou por separá-lo ainda mais dela. A ironia não escapou a Hank. Quanto mais ele tentava esconder sua natureza mutante, mais evidente ela se tornava. A transformação de Hank não afetou apenas sua aparência, mas também sua psique. O brilhante cientista agora precisava lutar constantemente contra instintos animalescos que nunca havia experimentado antes. Este conflito interno entre o homem de ciência e a fera indomável se tornaria o núcleo de sua personagem pelos anos seguintes, criando um dos arcos mais ricos e complexos dos quadrinhos da Marvel. Ao longo de mais de 5 décadas de publicações, o Fera participou de inúmeras histórias marcantes que definiram não apenas seu personagem, mas todo o universo mutante. Vamos explorar os arcos mais significativos que moldaram Hank McCoy. Um dos primeiros e mais impactantes foi sua saída dos X-Men originais para se juntar aos Vingadores em 1975. Esta transição demonstrou a versatilidade do personagem e sua capacidade de transcender o nicho mutante. Como Vingador, Hank ganhou nova perspectiva sobre heroísmo, trabalhando ao lado de figuras lendárias como Capitão América e Homem de Ferro. Durante este período, sua inteligência foi tão valorizada quanto sua força,
estabelecendo-o como um dos maiores cientistas do universo Marvel. Outro arco fundamental foi durante a fase X-Factor, quando os 5 X-Men originais se reuniram. Nesta saga, Hank enfrentou uma das maiores crises de sua vida quando contraiu um vírus que continuamente alterava sua mutação, deixando-o cada vez mais bestial. A cada transformação, ele temia perder mais de sua humanidade e intelecto. Esta história explorou brilhantemente o medo primordial de Hank, que sua mente excepcional fosse eventualmente consumida por sua natureza animal. Talvez o arco mais controverso envolvendo Fera tenha sido durante a saga Dinastia M e seus desdobramentos. Após o evento Decimação, quando a Feiticeira Escarlate reduziu a população mutante mundial a apenas algumas centenas, Hank se tornou obcecado em encontrar uma cura para a extinção mutante. Sua busca desesperada o levou a cometer atos moralmente questionáveis, incluindo viajar ao passado para trazer os 5 X-Men originais adolescentes para o presente, uma decisão que fraturou o contínuo espaço-tempo e criou consequências catastróficas que reverberaram por anos. Este ato controverso em All New X-Men, 2012, exemplifica perfeitamente o trágico paradoxo de McCoy, um homem tão brilhante que frequentemente se torna vítima de sua própria genialidade. Acreditando poder resolver qualquer problema com ciência suficiente, ele muitas vezes cria problemas maiores do que aqueles que tentava solucionar. O cisma entre o Wolverine e Ciclope também representou um momento crucial para o Fera. Forçado a escolher entre seus amigos de longa data, Hank optou por seguir Wolverine na escola Jean Grey para jovens dotados, onde assumiu o papel de professor e mentor para uma nova geração de mutantes. Esta fase explorou sua vocação para o ensino e seu desejo de criar um mundo melhor através da educação das futuras gerações. Mais recentemente, durante a Era Krakoa, Hank assumiu a posição de chefe de segurança da nação mutante, dirigindo a enigmática organização X-Force. Neste papel, o antes pacífico cientista se viu tomando decisões cada vez mais sombrias em nome da segurança nacional, incluindo operações clandestinas, manipulação genética questionável e até mesmo assassinatos sancionados. Esta fase explorou até onde alguém com as melhores intenções pode ir quando convencido de que o fim justifica os meios. Em X-Force, de 2019 a 2023, vimos um Fera radicalmente diferente do jovem idealista que se juntou aos X-Men décadas atrás. Seus métodos brutais e sua disposição para sacrificar inocentes em nome do bem maior o colocaram em rota de colisão com antigos amigos. Esta evolução representa uma das mais fascinantes tragédias dos quadrinhos modernos. Como um homem dedicado a curar e proteger pode se transformar em alguém quase irreconhecível moralmente, tudo enquanto mantém a convicção de estar fazendo certo. A jornada de Hank McCoy nos quadrinhos é um estudo sobre como boas intenções podem levar a consequências desastrosas, e como a linha entre homem e monstro muitas vezes tem menos a ver com a aparência física e mais com as escolhas morais que fazemos. As habilidades de Hank McCoy evoluíram drasticamente ao longo dos anos, refletindo suas múltiplas transformações físicas. Em sua forma original, ele possuía força, agilidade, reflexos e coordenação sobre-humanas, produtos de sua mutação que lhe conferiu membros desproporcionalmente grandes. Podia levantar aproximadamente 1 tonelada, saltar distâncias impressionantes e realizar acrobacias que desafiavam a física. Após sua transformação acidental com o soro que criou, suas capacidades físicas foram amplificadas exponencialmente. A força do Fera aumentou, permitindo-lhe levantar cerca de 10 toneladas em condições ideais. Sua agilidade e reflexos atingiram níveis felinos, fazendo dele um dos combatentes mais rápidos e imprevisíveis entre os X-Men. Adicione a isso garras afiadas, dentes adaptados para rasgar e sentidos aguçados, e você tem uma máquina de combate formidável. Uma das adaptações mais úteis que veio com sua forma bestial foi sua capacidade de regeneração acelerada. Embora não tão impressionante quanto a de Wolverine, a cura de Hank é significativamente mais rápida que a de um humano comum, permitindo-lhe recuperar-se de ferimentos graves em questão de dias, não semanas. No entanto, o verdadeiro superpoder de Hank McCoy sempre foi seu intelecto excepcional. Considerado um dos 5 humanos mais inteligentes da Terra no universo Marvel, ele possui conhecimento enciclopédico em múltiplas disciplinas científicas. É PhD em biofísica e possui especialização em genética, bioquímica, eletrônica e mecânica. Esta mente brilhante permitiu-lhe desenvolver tecnologias revolucionárias, desde veículos avançados para os X-Men até tratamentos médicos inovadores para condições relacionadas a mutações. Curiosamente, cada nova transformação física de Hank pareceu aumentar também suas capacidades intelectuais. Ele teoriza que as alterações em seu cérebro, embora aparentemente tornando-o mais animal, na verdade reorganizaram suas conexões neurais de maneiras que amplificaram sua capacidade cognitiva. É como se, quanto mais seu corpo se afastasse da forma humana tradicional,
mas sua mente transcendesse os limites do intelecto humano comum. Uma habilidade frequentemente subestimada do fera é sua extraordinária destreza manual. Apesar de seus dedos grandes e ocasionalmente com garras, ele mantém a precisão de um cirurgião. Pode manipular equipamentos microscópicos e realizar procedimentos delicadíssimos que exigiriam instrumentos especializados para a maioria dos cientistas. Esta combinação de força bruta e finesse técnica torna-o único mesmo entre os gênios do universo Marvel. Em combate, o fera utiliza um estilo próprio que combina elementos de diversas artes marciais com movimentos acrobáticos improvisados. Ele raramente depende de armas, preferindo usar seu próprio corpo como ferramenta de batalha. Sua abordagem de luta reflete sua personalidade, adaptável, imprevisível e muito mais sofisticada do que aparenta à primeira vista. Por fim, uma das características mais notáveis do fera não é exatamente um poder, mas uma consequência de sua mutação, sua aparência distinta. Paradoxalmente, o que muitos considerariam uma desvantagem social tornou-se um de seus maiores ativos como herói. O visual inconfundível de McCoy não apenas o torna um símbolo reconhecível da causa mutante, mas também um lembrete vivo de que a verdadeira monstruosidade não está na aparência, mas nas ações. Como membro fundador dos X-Men e veterano de múltiplas equipes heroicas, Hank McCoy cultivou uma extensa rede de relacionamentos ao longo de sua carreira. Seus aliados mais próximos sempre foram os X-Men originais, Ciclope, Jean Grey, Anjo e Homem de Gelo. Esta família original compartilhou décadas de história, formando laços que transcendem a simples camaradagem. Em particular, sua amizade com Warren Worthington III, Anjo, resistiu a inúmeras provações, com ambos experimentando transformações físicas dramáticas que testaram suas identidades. O professor Charles Xavier foi mais que um mentor para Hank, foi o primeiro a ver além de sua aparência e valorizar seu intelecto. Esta relação, embora por vezes tensa quando as ideologias divergiam, sempre foi baseada em profundo respeito mútuo. Xavier via em McCoy não apenas um aluno brilhante, mas um potencial sucessor intelectual para seu sonho. Durante seu tempo com os Vingadores, Hank formou amizades duradouras com Tony Stark e Steve Rogers. Stark, em particular, estabeleceu com McCoy uma dinâmica de cientistas gênios, frequentemente colaborando em projetos tecnológicos avançados. Esta conexão com heróis externos à comunidade mutante deu a Hank uma perspectiva única sobre o heroísmo além das questões de espécie. Entre os relacionamentos mais complexos de Hank está o com seu alter ego do passado. Ao trazer seu eu adolescente para o presente, McCoy criou uma situação sem precedentes, confrontar literalmente uma versão mais inocente e idealista de si mesmo. O jovem Hank frequentemente serve como consciência moral para seu eu mais velho, questionando decisões eticamente ambíguas que o fera maduro justifica como necessárias. No campo romântico, Hank manteve um relacionamento significativo com Carly Crocker, uma mulher cega que literalmente não podia ver sua aparência bestial, uma metáfora poderosa sobre ver além das aparências. Também teve um romance complicado com Trish Tilby, repórter que expôs publicamente a cura para a AIDS que ele havia desenvolvido, criando um dilema ético entre sua vida pessoal e profissional. Quanto aos inimigos, poucos são tão emblemáticos para o fera quanto o Senhor Sinistro. Este geneticista maligno representa tudo o que Hank teme se tornar, um cientista brilhante que perdeu sua humanidade em nome do progresso. A obsessão de Sinistro com a manipulação genética serve como um espelho sombrio das próprias pesquisas de McCoy, especialmente quando estas começaram a cruzar linhas éticas. Outro antagonista significativo é o Dr. Bolívar Trask, criador dos Sentinelas. Trask personifica o medo irracional da humanidade em relação aos mutantes, exatamente o tipo de preconceito que Hank combate não apenas com força física, mas com argumentos intelectuais e contribuições científicas à sociedade. Em anos mais recentes, alguns dos inimigos mais perturbadores de Hank têm sido seus próprios ex-colegas X-Men. Wolverine, Kitty Pryde e até mesmo o jovem Ciclope do passado confrontaram-no sobre suas decisões moralmente questionáveis como diretor de X-Force. Estas confrontações são particularmente dolorosas porque vêm de pessoas cujo respeito ele valoriza profundamente. Talvez o mais interessante seja que, ao longo dos anos, o maior inimigo do fera tenha se tornado ele mesmo, ou mais especificamente, o conflito entre suas ambições científicas e seus princípios morais. A luta interna entre fazer o que é expediente versus o que é ético define muitas de suas histórias modernas. Como disse certa vez ao Wolverine, temo que quanto mais tempo eu passe usando garras e presas, mais começarei a pensar como alguém com garras e presas. Esta dualidade, o brilhante cientista versus a criatura instintiva, o idealista versus o pragmático, constitui o cerne dos relacionamentos de Hank McCoy, transformando aliados em adversários e vice-versa, dependendo de qual lado de sua natureza prevalece em determinado momento.
A jornada de Hank McCoy representa uma das mais ricas explorações da condição mutante nos quadrinhos da Marvel. Do jovem desajeitado com pés grandes ao cientista de pelos azuis, e finalmente ao controverso arquiteto da segurança nacional mutante, sua evolução reflete as complexidades morais que os X-Men sempre buscaram abordar. O que torna o Fera verdadeiramente fascinante é como sua trajetória espelha o paradoxo central da experiência mutante. Quanto mais ele tenta controlar sua natureza, mais profundamente é consumido por ela. Cada tentativa de consertar sua condição o levou a transformações mais extremas, tanto físicas quanto éticas. Olhando para o futuro, a direção do personagem parece apontar para uma encruzilhada inevitável. As ações moralmente questionáveis de Hank em Krakoa criaram um caminho que pode levá-lo a dois destinos radicalmente diferentes: redenção ou vilania. Alguns teóricos dos quadrinhos especulam que McCoy pode estar sendo preparado para uma queda trágica, transformando-se no próximo grande antagonista do universo mutante, um cientista cujas boas intenções pavimentaram um caminho para o inferno. Outros acreditam que essa trajetória sombria é precisamente o catalisador para uma eventual redenção. Como poucos personagens na Marvel, Hank tem autoconsciência para reconhecer seu declínio moral. O confronto com seu eu mais jovem pode ser a chave para este despertar, um lembrete vivo de quem ele era e dos ideais que o motivavam. Uma teoria particularmente intrigante sugere que o destino de McCoy está intimamente ligado ao futuro conceito de evolução mutante. E se suas múltiplas transformações não fossem acidentes ou regressões, mas prenúncios de um próximo estágio evolutivo? Talvez o Fera esteja inconscientemente preparando os mutantes para uma adaptação necessária em um mundo que constantemente desenvolve novas formas de ameaçá-los. Independentemente do caminho que os roteiristas escolham para ele, o legado de Hank McCoy já está garantido como um dos personagens mais profundamente humanos da Marvel, precisamente porque sua luta contra sua bestialidade reflete a luta universal para equilibrar nossos instintos primitivos com nossas aspirações mais elevadas. Como o próprio Fera certa vez disse, a verdadeira evolução não está em transcender nossa natureza animal, mas em escolher conscientemente como expressá-la. Nessas palavras reside a essência não apenas de um personagem, mas de uma filosofia que continua a ressoar com leitores ao redor do mundo, relembrando-nos que, às vezes, nossas maiores forças surgem precisamente daquelas partes de nós mesmos que mais tememos abraçar.